Boa noite, FTU. Boa noite, Nath. Boa noite. Estamos aqui mais um dia lendo o livro Somos Todos Filhos de Deus e agora nós vamos começar o capítulo 6, Natureza Terrena versus Natureza Celestial. Semana passada nós falamos a respeito do caráter de Deus, mas aí tem sempre aquelas pessoas com dúvida, né? Mas e aí? Tá bom, eu tenho o caráter de Deus, mas e a minha natureza? Como que eu faço para lutar, para combater isso, para eu poder ter o caráter de Deus? Vamos aqui explicar mais uma vez. Vamos descobrir isso hoje. Então, lá na página 89, começa assim. A diferença entre uma pessoa cuja natureza é terrena e outra cuja natureza é celestial está no seu interior. Quem tem a natureza terrena traz dentro de si a imagem de Adão. Mas quem tem a natureza celestial carrega a imagem do Senhor Jesus. Olha que chique, viu? Carregar a natureza do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo esclarece bem isso ao se dirigir aos cristãos em Corinto. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao 49. Todos os seres humanos herdaram a natureza corrupta de Adão e estão sujeitos à condenação eterna. Com a vinda do Senhor Jesus, a quem a Bíblia chama de último Adão, surgiu uma chance de salvação para todos os herdeiros do primeiro Adão. Então, que comparação, né? Adão foi criado por Deus, não foi criado por Deus? Sim. A Bíblia não fala que foi a imagem e semelhança, mas ele pecou. E pelo fato dele ter pecado, ele corrompeu toda a natureza dele. Então, aquela natureza que Deus fez ele puro, ele já não era mais puro, porque ele deixou entrar o pecado. Então, por causa disso, veio o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não veio para dar salvação para todo mundo. Ele veio para dar a chance de salvação para todo mundo. Que é o que muitas pessoas confundem aí fora, né? Não, se o Senhor Jesus já morreu na cruz para salvar os meus pecados, então eu não preciso fazer mais nada. Ele já fez por mim. Mas não é assim. Ele veio para te dar oportunidade. Porque até então, o ser humano estava numa situação tão corrupta. A gente vê pela história de Israel. Você está vendo aí a novela Reis e você está vendo as lutas que Davi enfrentou. E a gente vai ver muito mais depois. Então, o povo se voltava para Deus e se corrompia. Voltava para Deus e se corrompia. E isso virou um ciclo. Então, para a pessoa que está nesse ciclo, ela se converter de verdade, ela precisa ter uma oportunidade divina, que foi a oportunidade que Deus deu para a gente enviando o próprio Jesus. Né? Eu lembrei de um ditado que as pessoas costumam falar, que é assim: todo ser humano erra. As pessoas usam essa desculpa como uma forma de justificar o erro dela. Tadinha, né? Pois é, tadinha. Que é a natureza humana. A nossa natureza terrena, natureza humana, ela tende a se inclinar porque é errado. Infelizmente, a nossa natureza é assim. Mas a gente não pode colocar isso como uma justificativa. É porque eu sou ser humano, né? Eu erro. Sou ser humano. Quem não erra? Quem nunca erra? Não, para Deus não existe uma desculpinha, desculpando. Não. Para Deus existe o quê? Não, um desejo sincero de mudar. Então, assim, poxa, eu errei, minha natureza está assim, poxa, eu errei por causa disso, por causa de uma atitude minha, pelo que eu falei, pelo meu comportamento. Não, eu não aceito isso, eu decido mudar. Uma mudança, né? Ou seja, é uma mudança. Quando você decide mudar, você passa a ter até nojo do que você fez. Você olha para o que você fez e você fala, poxa, meu Deus, por que eu fiz isso? Me perdoa. Então, assim, você passa a ter outra forma de pensar. Então, você, ao invés de dar lugar à sua natureza, você dá lugar para Deus.
Você mostra para Deus que sim, a gente realmente é pecador diante de Deus. Mas você leva para Ele o quê? A necessidade dessa mudança que você precisa, essa humildade, que é conforme a gente falou semana passada, né? Essa humildade de você reconhecer que você precisa mudar e não justificar os erros, né? É engraçado que essas pessoas que falam assim, ah, não, mas o ser humano erra. Para ela errar, tudo bem, mas vai outra pessoa errar com ela. Se outra pessoa cometer um erro com ela, ela não perdoa, Sim. mas quer que Deus, que é perfeito, lindo, maravilhoso, perdoe ela do erro que ela fez. Então, olha só como a nossa natureza ela é enganadora. E isso tudo vem da nossa alma, do nosso coração, porque a gente pensa assim, Adão e Eva acharam que se eles se escondessem depois de ter comido a fruta, Deus não ia achar eles. Então, olha a cabeça das pessoas ali na época. Eles se esconderam, achando que Deus não ia procurar eles, não ia encontrar eles, porque eles pensaram assim, não, Deus não pode ver a gente nesse estado. Mas Deus ia deixar para lá? Claro que não, Deus não ia deixar para lá. E ele fez com Adão e Eva o mesmo que ele faz com a gente hoje. Ó, vocês pecaram. Na época, Deus sacrificou um cordeiro para salvar, para limpar Adão e Eva. E por nós, ele deu o cordeiro perfeito, que foi o Senhor Jesus. Então, Deus fez com a gente, tá fazendo com você aí hoje, isso, tá te pegando assim, olha aqui, vem aqui. Eu sacrifico esse cordeiro perfeito, meu filho, que não tem defeito nenhum. Meu único filho, meu primogênito, unigênito. Unigênito, que é o único. Por você, para te salvar, para te limpar. Então, se Adão e Eva naquele momento tivessem voltado, tivessem se arrependido do que fizeram, não aconteceu, eles tiveram que sofrer a consequência. Mas por nós, Deus dá a chance pra gente. Olha, eu te dou, sacrifiquei o meu filho e tô te dando o espírito do meu filho, que é o meu espírito, porque nós somos um só. Então, Deus fez isso com Adão e Eva, não tinha o Espírito Santo ainda, então não tinha como eles por si próprio fazer essa mudança, mas ele deu pra gente o presente, 2 presentes, né? Presentão. O Filho e o Espírito Santo, para que a gente tivesse essa oportunidade de salvação. Então, aquela natureza, o versículo que a gente leu antes, né? Aquele que tem a natureza terrena, natural, você tem as características, puxei isso da minha mãe, puxei isso do meu pai. Porque minha mãe fala alto, então eu costumo falar alto. Não, porque meu pai é mais assim, então eu sou mais assim igual ele. Mas quando você nasce de Deus, a sua natureza não é mais terrena. Você já não vai estar mais parecida com seu pai, como parecida com sua mãe, você vai estar parecida com Deus. Do jeito que Deus quer que você seja. Então, é diferente. Deus está dando pra gente aqui essa oportunidade. E que quem é esperto, inteligente, FTU... Vocês são espertos, né? Vocês são espertos, vocês estão entendendo. Se você abraçar isso, Deus vai te fazer uma nova criatura. Exatamente. Continuando lá. O primeiro Adão é a origem dos nascidos da carne. Como a gente mencionou, e o último Adão, o Senhor Jesus, é a origem dos nascidos do Espírito, o único capaz de transformar almas viventes em espíritos vivificantes. O pecado foi cravado no corpo do Senhor Jesus na cruz. Desse modo, todos que nele creem de forma prática, ou seja, que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus e obedecem aos seus ensinamentos, são regenerados e salvos. Trata-se de uma aliança. O Senhor Jesus fez a parte dele na cruz e agora espera que façamos a nossa por meio do sacrifício das nossas vontades. Pois como poderia alguém querer andar com Deus e continuar vivendo conforme a própria vontade? Isso é impossível. Para que a pessoa possa seja regenerada, ou seja, para que o Espírito Santo faça de uma pessoa nova, faça de uma nova criatura, é necessário que ela obedeça à palavra de Deus. Então, é um conjunto. É você fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Então, se você faz a sua parte de você obedecer a ele, de você largar o que é errado, de você negar a si mesmo, de você vencer a si mesmo, Deus, ele com certeza, sem sombra de dúvidas, ele vai fazer a parte dele, que é te ajudar,
que te dar essa força que você precisa. Voltando lá ao assunto de semana passada, é a boa consciência. Você olha para dentro de si e diz assim, não, mas eu abandonei as minhas vontades. Eu não estou mais cedendo à minha vontade. Eu estou matando a minha carne todo dia, eu não estou mais fazendo o que eu quero agradar a Deus. Você está ali naquela luta. E Deus, ele vai te recompensar por isso. Não pense que porque você não mentiu hoje, mas você desobedeceu sua mãe, não pense que o fato de você não mentir vai te justificar diante de Deus, porque você errou ali do outro lado. Então, o que é muito comum, principalmente entre os adolescentes, dizer assim, mas antes eu era muito mentirosa, agora eu não sou mais. Mas você tem outras características que Deus está te pedindo para mudar também. Não é, talvez, ser mentiroso, ser uma pessoa mentirosa, é assim a coisa mais suja que você tem no seu corpo, e você precisa mudar isso urgente. Mas tem outras coisas também que são mais pequenininhas, que aí você precisa mudar. Se você não limpar aquilo, vai continuar sujo. E você precisa tirar aquela sujeira dentro de você, seja grande ou seja pequena, tem que tirar. Porque senão a sua natureza, ela sempre vai estar ali. Ela sempre vai estar exposta. Ela sempre vai estar mais forte. Né? Aonde você alimenta mais é o que vai ficar mais forte. Então, se você alimenta muito as suas vontades, é onde vai prevalecer e a sua fé vai ficar lá embaixo. Agora, se você alimenta a sua fé através da palavra de Deus, você vai ter força, você vai ser forte, você vai conseguir vencer as dúvidas, os pensamentos negativos que vêm na sua mente, você vai conseguir vencer a você mesmo. Né? Então, alimente a sua fé para você ter essa boa consciência com Deus. E por hoje é só. Né? Vamos concluir por aqui, porque senão a gente continua, que a gente gosta de falar, que é muito bacana, né? E semana que vem tem um assunto forte, Sim, né? Sim, se preparem, fica ligado aí no Instagram do FTU. Semana que vem a gente vai falar sobre uma batalha. Sim. É uma luta, é guerra. Não é Reis, não, mas é uma guerra. Assista Reis também. Tchau, tchau. Tchau, gente.